Então, tá, pode abrir aí. Já estamos ao vivo, tudo bom? Boa noite! Boa noite, tudo bem? Tivemos um atraso de 5 minutos hoje, atipicamente. Vamos gerar muito amor com a Clínica Nidos de Juiz de Fora. Estou muito feliz. Doutora Fernanda Policeni, doutora Juliana Policeni também. E também estamos aí com a psicóloga da clínica, a Laura Sesquim, Bechara Sesquim. Bom, é um prazer enorme, Laura, te conhecer hoje. A Ju e a doutora Fernanda, a doutora Juliana e a doutora Fernanda já são nossa família, nós tentantes. Nós temos aí alguns anos já de parceria, de confiança, de história que a gente está construindo, né, doutoras? Isso Então, aí, Karine. Isso mesmo. É verdade. A gente já fez podcast, a gente já fez eventos online, a gente já fez webinários, nossa, lives, mil coisas, né? Sim. E a gente está muito feliz aí com essa nossa parceria e a nossa confiança mútua, né? Então, vou apresentar um pouquinho as meninas, as três mulheres da Clínica Nidos que estão representando aqui. Doutora Fernanda Policeni, ela é ginecologista, especialista em reprodução assistida e diretora da Clínica Nidos de Juiz de Fora, tá bom? A doutora Juliana Policeni, aqui do meu lado, é embriologista da clínica. Nós temos uma embriologista aqui. Isso é muito bom sempre. Responsável pelo laboratório da Clínica Nidos, tá? Onde a mágica acontece. E daí a gente fala, né, Ju? Verdade. Onde tudo acontece. E nós estamos também com a Laura Sesquim, que é a psicóloga da Clínica Nidos, que eu acho que é super importante quando a gente também tem uma psicóloga. Então, a gente está bem feliz aí com uma fertileuta, uma embriologista e uma psicóloga. Eu, particularmente, adoro esse cenário, porque eu acho que fica bem completo das famílias que estão aqui conosco e as famílias que vão assistir não ao vivo, né? Pessoal, só um avisinho antes de dar a palavra para as meninas, tal. Eu queria falar para vocês, famílias tentantes amadas, que estão aí no 9º webinar comigo, gerando muito amor, toda terça e quinta até dia 30 de março. Hoje nós estamos iniciando uma fase nova, tá? Por isso eu fiz aquela enquete com vocês anteriormente, porque como a gente está aí com 70% das famílias que se inscreveram no programa novas na jornada, né? São apenas 30% que já estão aí na caminhada já há um tempo. Então, a gente, claro, começamos do início. Então, a gente já falou muita coisa do comecinho dentro da temática doação de gametas, embriões e genética. Tá? A gente começou e até evoluímos bastante, porque já falamos até de trombofilias e epigenética. Mas hoje nós estamos assim um pouquinho mais evoluídos, digamos assim. Vamos dar um pouco mais ênfase daqui para frente na genética reprodutiva, tá? Que é uma coisa que anda junto com embriões, com óvulos, né? E com sêmen. Não temos como separar isso tudo. Por isso, o programa Gerando Amor foi idealizado. Primeiro, eu quero dar boa noite para as especialistas, né? Para vocês, e agradecer por vocês estarem aqui comigo hoje. Boa noite, Karina. Mais uma vez é um prazer muito grande estar com você. Conforme você falou, a gente já esteve em várias oportunidades juntas. A Nidos já é uma parceira do Nós Tentantes há bastante tempo, que a Nidos acredita no trabalho de vocês. Eu já te disse, eu sou sua fã. Eu acho que o trabalho que você faz é muito lindo, essa oportunidade que você dá as pessoas de entenderem melhor esse universo da reprodução, porque a gente sabe que informação é poder de decisão. Então, quanto melhor informada a gente está, mais a gente pode participar de forma consciente da nossa jornada e de participar nas decisões, juntamente com a equipe médica, de psicólogo, de embriologista, de enfermagem. E a gente pretende hoje tirar mais alguma dúvida, bater um papo aqui, de forma a esclarecer mais pontos importantes, então, dentro da jornada da ovodoação, da doação de sêmen e da doação de embriões. Obrigada pelo convite.
Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Amada. Bom, então a gente vai começar assim, ó, pessoal, tá? Tem vários perfis de pacientes aqui conosco, só não temos papai solo. O resto, todos aqui vão assistir, ou ao vivo, tirar dúvidas no chat, como a gente tem de costume, ou depois, quando forem assistir, por algum motivo não estão conosco agora presente. Nós vamos falar de algo bem específico, tá? Um assunto bem peculiar, digamos assim, né? Já que estamos falando de óvulo, sêmen e embrião, vamos falar então do cromossoma X que vem do óvulo, né? Porque eu acho que existem muitas dúvidas sobre esse assunto que eu vou trazer hoje. Ele é mais complexo, mas eu acho que ele é de extrema importância para a gente entender, né? Afinal de contas, no processo de divisão, né? Para formar o óvulo, essa síndrome que eu vou trazer para vocês aqui, ela é de extrema importância e pouco conhecida, tá? Não é todo mundo que pede no começo da investigação. A gente vai falar da síndrome do X frágil. Eu não sei quem que já escutou, né? Acho que uma minoria, mas a gente vai falar da relação entre a falência ovariana precoce, o espectro autista e essa síndrome de X frágil. Como eu falei anteriormente, ela é uma síndrome com características muito singulares, tá? Até de difícil diagnóstico, muitas vezes, tá? Ligada diretamente com o cromossomo X, aí as doadoras que estão aqui comigo vão entender daqui a pouco, e as receptoras vão gostar também do que vão escutar, tá? As doadoras e as receptoras como eu. Na minha época, eu não tinha noção disso tudo que a gente vai conversar aqui, então acho que é importante a gente trazer, né, todos esses aspectos ligados na nossa temática, né? Doutora Fernanda, vamos um pouquinho falar sobre essa síndrome, porque pelo que eu já li, os podcasts que eu já fiz sobre ela, a gente muito tem a conversar sobre isso, né? De forma que a gente possa entender qual é o momento, né, que a gente pode estreitar a relação com esse exame que a gente pode fazer. A gente pode entender muita coisa através da tua fala. Karina, a síndrome do X frágil, conforme você já comentou, é uma síndrome bastante rara. E ela é até mais comum em homens do que em mulheres. Ela comete mais ou menos 1 para 4 mil homens, e em contrapartida, 1 para cada 8 mil mulheres. Então, ela é 2 vezes mais comum em homens. Apesar de rara, ela tem uma importância e tem uma conexão aqui com o nosso assunto a respeito de falência ovariana, e aí a necessidade de ovodoação e a própria pesquisa na doadora de óvulos, porque ela traz consequências, pode trazer consequências bastante graves para o portador da mutação. Então, ela é uma síndrome genética em que ocorre uma mutação em um gene do cromossomo X. Então, uma partezinha do cromossomo X está defeituoso. Esse cromossomo X com esse gene defeituoso, ele pode vir do pai, porque o pai ele tem um X e um Y, né? Ou da mãe, que tem 2 X. Quando essa síndrome acomete a mulher, ela é menos grave, porque ela tem um X defeituoso e o outro normal, o que como se compensasse aquele defeitinho no X defeituoso. Quando ela acomete o homem, ela é uma síndrome mais grave. Qual que é o problema principal dessa síndrome? O gene que é mutado é o gene chamado de FMR1. E esse gene ele é responsável pela produção de uma proteína, que é a FMRP. E essa proteína ela está envolvida em diversas funções do cérebro, do ovário e do testículo. Então, quando a gente tem uma deficiência dessa proteína, pelo defeito, pela mutação desse gene do cromossomo X, você pode ter uma série de alterações no sistema nervoso central, desde alterações comportamentais, passando por deficiência intelectual, né? E até manifestações físicas também.
que são comuns aos homens e às mulheres com a síndrome do X frágil. Então, por exemplo, alterações no formato do rosto, o rosto mais alongado, a implantação mais baixa da orelha, orelhas maiores, alterações do palato, alterações dentárias, então, hipotonia muscular, então, uma série de alterações físicas, mas o que mais chama a atenção são as alterações comportamentais e intelectuais. E aí que vem, eu não sei se você vai querer falar sobre a relação com o autismo. Na verdade, eu trouxe esse assunto porque eu tenho 2 casos, tá, pessoal, de receptoras de óvulos que a doadora tinha essa mutação e não foi detectado, tá? Então, elas têm um filho, né? Só falando assim rapidamente, é uma curiosidade até, eu não sabia, mas a maioria das mães passam para filhos homens. Não é, doutora? Eu estou falando, é mais, eu não sei quantos por cento, mas se a mãe tem essa... Na verdade, o que acontece é que se o homem é portador, né, se o homem é portador da mutação, ele só passa para a filha mulher, porque o filho vai receber dele o Y. O Y não tem a mutação. Eu falo da doadora. A mulher, 50%. Ela vai ter a mutação num dos cromossomos X, ela é XX. 50% das filhas vão ter, 50% não. Mas eu tinha a ideia de que era ligado mais aos filhos homens, assim, então isso é mito. Pode ser para a filha mulher. Se ela tiver, a mulher que doa o óvulo tem a mutação em um X, 50% das filhas vão ter. O X vem um da mãe e um do pai, né, para ter a filha mulher. Então é pior do que eu estou pensando, porque, bom, enfim, deu coincidência também das 2 receptoras terem feito a doação e a clínica aceitou uma doadora com essa mutação genética. E ela tinha que ter sido barrada, ela não poderia ter esse gene FMR1 que você falou. Essa mutação do gene. O que acontece, Karina, é que essa mutação ela não é identificada no cariótipo, que é o exame feito de rotina para todas as doadoras. Você tem que solicitar a pesquisa específica para a mutação da síndrome do X frágil. Então, no cariótipo comum, essa síndrome não é identificada. E esse é o exame que é obrigatório, vamos dizer assim, para as doadoras de óvulo, o cariótipo. A gente vai suspeitar e solicitar a pesquisa da síndrome do X frágil se a gente tem na família daquela doadora casos, por exemplo, de déficit intelectual ou alteração comportamental, ou alguém que tenha sido diagnosticado com autismo, não porque a síndrome causa autismo, mas porque os sintomas são muito semelhantes e às vezes dá uma confusão de diagnóstico. Então, se ela tem na família casos que não foram totalmente elucidados quanto ao diagnóstico de alterações intelectuais, comportamentais, né, retardo mental, ela não pode ser doadora a não ser que seja feita essa pesquisa, porque ela pode vir de uma família com essa mutação genética, ou se ela sabe efetivamente que tem alguém na família com a mutação da síndrome do X frágil. Então, não é um exame pedido obrigatoriamente de rotina, mas a doadora tem que passar por uma anamnese genética, um questionário que envolve esse questionamento sobre pessoas da família com situações como essa, e que pode, então, levantar a suspeita dessa síndrome e aí ela ser investigada. Por exemplo, assim, ó, portadoras dessa mutação, tá? Por exemplo, elas costumam, isso é uma pergunta, elas costumam ter uma reserva ovariana baixa, né? Então, um dos motivos que vocês, fertileutas, podem desconfiar é que essa moça ela é jovem, né? E isso existe muito aqui, né? Inclusive no nosso grupo. Né? Eu tenho 34 anos e uma reserva, um antiomoleriano super baixo, né? E você falou que esse exame não é assim de praxe pedido, mas pode uma moça, uma mulher com um ISCA, por exemplo, que a gente falou no webinar passado, sem causa aparente,
Sim. fazer esse pedido, né, para poder detectar esse gene específico e ser um dos causadores, né, da infertilidade dela, no caso. Poderia? Sim, conforme eu te falei, essa deficiência na proteína que é produzida por esse gene, ela afeta condições neurológicas, ovarianas e testiculares. E aí, a mulher portadora desta mutação pode desenvolver uma falência ovariana prematura, uma insuficiência ovariana precoce. O que é isso? Ter uma baixa reserva ovariana com menos de 35 anos, conforme você falou, ou uma falência completa, término do estoque de folículos antes dos 40 anos. Isso é considerado uma insuficiência ovariana precoce. Sempre que isso acontece, primeiro que essa paciente que tem baixa reserva, dificilmente ela vai ser selecionada para doadora, porque se ela tem uma baixa reserva, ela não vai ter condições de doar. Então, a doadora dificilmente será uma mulher com baixa reserva. Não deveria ser, né? Agora, mas dentro de uma investigação de uma infertilidade, de uma baixa reserva, de uma insuficiência ovariana precoce, a pesquisa do X-frágil é uma pesquisa importante. Não que isso vá... o que isso vai mudar especificamente é a forma de abordar essa mulher. Então, se eu tenho uma paciente com um diagnóstico de síndrome do X-frágil, eu tenho que orientá-la do ponto de vista genético sobre a possibilidade de transmissão, independente se ela é ou não doadora, se ela está fazendo uma investigação para infertilidade. Eu tenho que orientá-la quanto à preservação da fertilidade, congelar óvulos se ela não estiver pretendendo engravidar nos próximos anos, enfim, ou não estiver conseguindo engravidar. Então, essa orientação é importante até em relação ao futuro reprodutivo da mulher e das outras da família, que podem estar acometidas pela mutação, né? Então, eu acho que é importante isso. Agora, a questão do autismo, que você tinha comentado, qual que é a relação? A questão é que a síndrome do X-frágil, ela leva a algumas manifestações, por exemplo, comportamentais, a dificuldade de relação interpessoal, dificuldade de fixação da atenção, depressão, ansiedade, que são comuns ao autismo. Então, muitas vezes, acontece uma dificuldade de diagnóstico, de diferenciação entre as duas situações. O autismo, a gente ainda não tem um gene que seja o responsável por ele, como é na síndrome do X-frágil. Na síndrome do X-frágil, a gente já sabe qual é o gene responsável, ele é possível de ser detectado. Teve um artigo que foi publicado recentemente, um médico do grupo de WhatsApp botou lá para a gente, que ele foi feito no Canadá, 20 mil indivíduos foram analisados, foi feito um estudo genômico desses indivíduos, 7 mil com autismo e 13 mil irmãos que não tinham autismo, e eles identificaram 134 genes que poderiam estar relacionados com o autismo. Só nesse estudo que foi feito no Canadá, publicado em novembro do ano passado. Então, não existe ainda uma definição exata, e mais de 1.000 genes estão sendo estudados, de qual seja o gene relacionado ao autismo. Mas como os sintomas, as manifestações neurológicas, psicossociais, são muito semelhantes, há uma interseção aí na hora do diagnóstico, talvez uma dificuldade de fazer o diagnóstico diferencial. Essa é a questão do autismo em relação à síndrome do X-frágil. Não sei se era isso que você queria perguntar. Você tinha perguntado. Exatamente isso. Tem aqui no chat, exatamente. Isso que eu ia perguntar, a maioria só pede cariótipo, exatamente. A maioria só pede cariótipo. A doadora pode omitir esta informação, digo, a informação de histórico familiar com déficits ou autismo. Essa doadora, ela pode omitir? Como trata-se de um questionário, né, que o médico faz com a doadora, ela pode omitir, não tem como a gente tem que acreditar naquelas informações, ela sabe o grau de importância daquilo, mas a gente não tem como verificar 100% se aquelas informações são corretas, né? Isso não é possível. Mas, normalmente, a pessoa que está envolvida nesse tipo de procedimento é uma pessoa que tem noção, né, do grau, da gravidade daquelas informações que ela está fornecendo.
a gente tem os testes específicos que podem ser feitos até solicitar síndrome do X frágil, uma mínima suspeita, mas realmente a gente baseia-se bastante nessa anamnese e nesse rastreio pelo cariótipo. Gurias, doutoras, é o seguinte, tá, a gente falou daquela moça lá, jovem, com antimurariano, né, precocemente debilitado. Mas e se for um cenário assim, o oposto? Por exemplo, se for uma mulher que tiver uma boa reserva ovariana, tá? Mas ela tem essa pré-mutação, tá? Ela tem essa pré-mutação, foi detectada, mas ao mesmo tempo ela tem uma reserva boa, né? Ela pode usar os óvulos próprios para fazer? Ela usar para fazer a FIV com óvulos próprios. Ela pode fazer um diagnóstico, um estudo genético pré-implantacional para transferir para o útero apenas os embriões sem a mutação, né? Então, se a pessoa esse é o caminho para quem tem a mutação, tem condição de engravidar com os próprios óvulos e não quer passar a mutação para a prole. Então, fazer o diagnóstico, faz a fertilização in vitro, você já deve ter falado sobre biópsia embrionária aqui, é feita a biópsia do embrião e aquela mutação específica é pesquisada nos embriões. Aqueles embriões normais estão colocados no útero, os anormais não. Tá me ouvindo? Karina frisou aqui, congelou. Karina, congelou para vocês? Congelou, mas eu te escutei, estou te escutando. Então beleza. Acho que ela saiu, vou esperar ela voltar. Só dela mesmo. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui no chat. Acho que não, acho que já respondemos. Exatamente, que perguntar, a maioria pede cariótipo. O cariótipo ele é um exame obrigatório, né, Juliana, para as pacientes que são doadoras de óvulos, né? Hoje, pela vigilância sanitária, já é isso que eu iria complementar. Boa noite, pessoal. Então, eu sou Juliana, embriologista da clínica, e como a Fernanda já disse, o cariótipo hoje é um exame pedido e obrigatório pela vigilância sanitária, e agora, com a nova RDC, novos exames foram acrescentados. E, por exemplo, traços falcêmicos. Hoje é necessário fazer esse exame nas pacientes que serão doadoras. Agora é necessário também fazer um outro tipo de exame para detecção de HIV, HTLV e etc. Não pode ser um tipo de exame de uma forma que era feito anteriormente. Que era o teste rápido, né? Exatamente. Agora tem que ser um exame mais minucioso para essas doenças infecto-contagiosas. Além de exames para gonorreia e outras bactérias que devem ser testadas antes de serem aquela paciente ser uma doadora. Então, a exigência com relação aos exames pedidos e solicitados são maiores no momento. Mas, como a Fernanda disse, para a síndrome do X frágil, lógico, existe também painéis, né, que nós podemos fazer antes daquela pessoa ser doadora para vários tipos de doença. É só coletar o sangue dessa paciente, através do DNA dela se faz testam-se vários tipos de doenças, e inclusive esses bancos privados, internacionais, para que eles sejam bancos de doação de gametas, eles são exigidos que se fazem todos esses testes. Quando se faz uma doação a fresco entre pacientes na clínica, isso não é comum de ser realizado. O que vocês precisam entender é o seguinte, a diferença de cariótipo e essa pesquisa do painel genético. O cariótipo, ele olha o número de cromossomos, né? Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, então a gente tem que ter 2 cromossomos do 1, 2 do 2, 2 do 3, 23 pares, e ele olha também alterações que a gente chama de translocação. Então, um pedacinho de um cromossomo que troca de lugar com um pedacinho de outro, na pessoa isso não traz nenhuma manifestação,
mas na prole isso pode se manifestar com alguma alteração, causando aborto, perda gestacional. Nos painéis de doenças genéticas, né, essas mutações de genes específicos, a gente tem uma série de doenças que são causadas por mutações gênicas, não só a síndrome do X frágil. Então, você tem uma série, aí você tem alguns painéis que pesquisam, o gene é um pedacinho do cromossomo. Então, o cariótipo conta os cromossomos e o painel genético olha mutações em alguns pedacinhos que causam doenças mais comuns. Uma das mutações é a síndrome do X frágil. Mas realmente é bem raro, conforme a gente falou. Na mulher, 1 para 8 mil mulheres vai ter essa mutação. Então, e vai transmitir para metade da prole, porque um X é mutado e um X tem a mutação e outro não. Então, realmente não é comum, mas a gente pode se pautar pelo histórico, pela anamnese, pelo histórico familiar, se a pessoa apresenta algum distúrbio comportamental, porque hoje a gente vê muito esse diagnóstico de transtorno do espectro autista, né? Porque envolve, a Laura pode nos ajudar nessa parte, porque envolve uma série de manifestações e, na verdade, às vezes, o diagnóstico não está correto, pode ser uma alteração genética, pode ser a síndrome do X frágil. Essa a comunicação entre as duas coisas. Não é que a síndrome cause autismo ou que o autismo seja causado por este gene que nós comentamos. As manifestações clínicas se assemelham e aí o diagnóstico pode ser confundido. Laura, sobre esse espectro autista, alguma coisa que você queira acrescentar? Boa noite a todos. A princípio, né, eu não tenho nada a acrescentar, eu só queria deixar, assim, claro que isso é o grande medo das mães, né, quando procuram a ovo-doação, é a grande fantasia, e quando isso se concretiza, é algo, então, muito sério, né, então, de fato, tem que dar uma atenção importante. Hoje a gente tem mesmo algumas categorias, né, que se assemelham muito da síndrome X frágil e do autismo, mas é importante que isso seja prevenido, né, para evitar esse sofrimento tão grande que é para as famílias, né, que tem uma criança com alguma necessidade especial, né? Quando eu falo sofrimento, é porque isso de fato não é o que se espera, e principalmente quando vai fazer um tratamento, né, no caso de uma fertilização, elas assim esperam ter uma garantia que isso não vai acontecer. A gente sabe que a garantia é impossível, né, mas é tentar fechar o máximo possível dessas possibilidades, né, para que esse impacto maior não seja causado, então, nessas famílias. E eu queria, então, só deixar claro, gente, porque as pacientes nos perguntam muito sobre o autismo, né? Tem como identificar, tem como fazer o diagnóstico do autismo, tem como fazer o diagnóstico pré-implantacional. Então, só deixar bem claro que hoje, então, o autismo não tem um diagnóstico, um único gene que se identifique como sendo o causador, o que impossibilita, neste momento, uma investigação específica para o autismo. Conforme eu falei, tem mais de 1.000 genes sendo investigados, 100 e poucos já foram confirmadamente relacionados, e ainda não se sabe se há também algum fator comportamental, algum fator de ambiental, na verdade, que possa interferir. Então, é uma situação que a gente ainda não tem domínio, que a ciência ainda não tem domínio sobre ela, a questão do autismo, tá bem? Eu vou seguindo aqui, que a Karina já tinha me passado, que mais ou menos que ela queria conversar com vocês hoje. Eu acho que... tem uma pergunta aqui. No caso do homem doador de sêmen, atualmente, também é obrigatória a realização do cariótipo? Sim. Os doadores, tanto a mulher como o homem, devem fazer o cariótipo para se tornarem realmente doadores.
No Brasil, a gente tem a permissão para funcionamento de bancos de sêmen, ao contrário de bancos de óvulos. Nós não temos hoje no Brasil autorização para funcionamento de banco de óvulo pela Anvisa. Então, o banco de sêmen é o responsável pela triagem do doador de sêmen. Então, lá são solicitados todos esses exames que a Juliana mencionou, referentes a doenças infecto-contagiosas, e também o cariótipo, sendo que é obedecido, inclusive, um prazo de janela imunológica, né, Juliana, de 6 meses, para que os exames sejam repetidos e o sêmen liberado para o uso na paciente receptora do sêmen. É isso? Isso mesmo. Os bancos, como a Fernanda disse, o banco de sêmen, que é o que a gente utiliza na clínica, é o Procid. Ele fez até uma live com a gente mostrando a quantidade de exames que aquele paciente faz anterior da liberação daquele sêmen para utilização, não é? Até exame, por exemplo, COVID, ele tem que fazer, depois repetir, ainda mais no início da doença, que não sabia se ele poderia contaminar, né, o espermatozoide ou não, e hoje já foi provado que não. Mas é uma série de exames que eles têm que fazer e comprovar a ausência de qualquer tipo de doença ou de transmissibilidade para a prole, e depois de repetir esses exames por 6 meses, eles então são liberados para utilização. E depois ainda, se fazem uma nova coleta, mesmo já tendo sido doador anteriormente, todos os exames são repetidos novamente. A joia. A Karina tinha me pedido, pessoal, para falar um pouquinho hoje também, para a gente falar, eu, a Juliana e a Laura, falarmos um pouco de aborto de repetição. Karina, você voltou? Ainda não. Voltei! Voltou! Ô, Karina, eu estou conduzindo aqui seu webinar. Ai, eu estou adorando! Adorei que vocês deram continuidade. É a primeira vez que isso acontece hoje. Quem está comigo todos os dias está vendo. Eu fiquei tão nervosa, gurias. Mas deu tudo certo. Já esclarecemos tudo aqui sobre a síndrome do X frágil, já respondendo as perguntas do chat. Ai, e aí eu estava dizendo a ela que você me pediu também para falar sobre aborto de repetição. Mas aí agora... Deixei para você a condução aí do webinar. Doutora Fernanda, você é uma ótima anfitriã. Obrigada. Ai, guria, cheguei a ficar tão nervosa que eu não sabia nem mais o meu nome. Agora o Diego, que está aqui do meu lado, disse, qual é o teu ID? Eu falei, eu não sei nem meu nome, quem dirá o meu ID. Que loucura essa coisa da internet, né? Então, a gente vai falar um pouquinho de aborto de repetição, né? Porque eu acho assim, ó, que a definição, né, de aborto, pelo menos que eu sabia, né, famílias e médicas, era de que consecutivamente, que a gente tivesse assim três abortos em repetição já era considerado aborto, mas parece que é 2, né, doutora? Tá sem... Tem que abrir o microfone, tem que abrir o microfone. Isso aí, agora eu que fiquei nervosa agora. Eu considerava 3, quer dizer, eu não, né? A maioria das pessoas sempre falavam, não, mas é que depois da terceira vez que a gente tem um aborto espontâneo, depois entre ali, antes das 20 semanas, entre 20 e 22, que é considerado, que daí vão atrás, assim, Na verdade, isso já mudou um pouco, já tem um tempo, tanto a sociedade americana quanto a europeia, e aí a Sociedade Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia segue essa diretriz, que é a partir de 2 perdas ou mais, a gente já investigar. Por quê? Porque a gente sabe que a perda ela traz um sofrimento muito grande para a família, para o casal. Ninguém quer ficar esperando ter 3 perdas para poder investigar. Então, já está liberado, já está autorizado a investigar a partir de 2 perdas. E eu abri aqui no meu outro computador, porque agora, em fevereiro deste ano, saiu o último guideline da Sociedade Europeia de Reprodução Humana para perda recorrente, perda gestacional recorrente. Saiu tem uma semana. Eu estou com ele aberto aqui e a gente pode se pautar um pouquinho nele para passar informações assim
bem fresquinhas para todo mundo, bem atualizadas, tá? Então, ele também reforça que a partir de 2 perdas a gente já considera aborto de repetição e já está autorizado a investigar. O que acontece, Karina, é que mais ou menos metade das vezes a gente não encontra causa. Então, quem defendia o ponto de vista de esperar 3 perdas é porque com 3 perdas ou mais, a chance de encontrar uma causa seria maior. Mas a ansiedade não permite, e eu dou total razão às famílias, porque realmente são de muito sofrimento. Então, eu acho que é isso, investigar a partir de 2 perdas já é indicado. Fora o financeiro também, né, doutora? Uhum. Porque tem a ansiedade, tem tudo, mas assim, a gente não pode esquecer que muitas pessoas, né, inclusive a maioria, um dos maiores impeditivos é o financeiro. Então, vai chegar na terceira para poder fazer uma investigação e aí sei lá se a gente vai ter condições de continuar esse tratamento, tu entende? Então, eu acho assim que bom, né? Eu sempre torci muito para que diminuísse esse número aí de abortos de repetição, porque eu acho 3, eu particularmente achava muito, assim, né? E essas causas, vamos falar um pouquinho dessas causas, porque tem bastante gente aqui no Gerando Amor que já perdeu, tá? 1 ou 2 vezes, e outras não começaram ainda, né? E tal, mas existe causas específicas para esse abortamento aí de repetição? Sim, eu acho que, primeiro, eu queria só falar com quem está assistindo, porque é importante a gente diferenciar o aborto único, isolado, do aborto de repetição. O aborto único, isolado, infelizmente, é término comum de qualquer gestação, mais ou menos 15% das gestações terminam em aborto, isso é mais comum nas idades avançadas, né? Acima dos 40 anos, 38, 40 anos principalmente, e o aborto isolado, ele está relacionado, na maioria das vezes, com alguma alteração cromossômica do feto. A gente estava falando aqui agora, Karina, explicando para elas a diferença de cromossomo, de gene, de alterações genéticas, enfim. Então, os abortos únicos, isolados, a maioria está relacionada com alterações cromossômicas. Os abortos de repetição, aí você pode ter outras causas associadas, causas maternas, por exemplo. Então, trombofilias, e aí agora eu já colei aqui do meu guideline, e só as adquiridas, que são consideradas relacionadas aos abortos de repetição, as hereditárias, apenas naquelas mulheres que têm histórico de familiares de 1º grau com trombose, comprometimentos desse tipo, trombofilias, distúrbios hormonais, principalmente da tireoide, alterações infecciosas, alterações do cariótipo do pai e da mãe, que é aquilo que a gente tinha falado, as translocações, né? Alterações uterinas, alguma alteração no formato do útero, miomas dentro do útero, uterinos, né? E acho que é isso. O que a gente tem de respaldo hoje na literatura é a pesquisa desses fatores, tá? Trombofilias adquiridas, distúrbios hormonais, alterações uterinas, alterações infecciosas e alterações do cariótipo materno e paterno, tá? Suspeita-se, obviamente, de algum comprometimento, possa haver algum comprometimento imunológico, há um grande debate sobre as questões imunológicas, mas a gente ainda não tem nenhum exame com respaldo, inclusive pela literatura europeia, para pesquisa e tratamento de fator imunológico, que a gente ainda não tem pontos de corte que são considerados normais, tratamentos que sejam efetivos e seguros. Então, ainda é uma área da medicina reprodutiva, a parte imunológica, que vai exigir mais estudos para a gente poder passar alguma coisa mais certa para vocês. Vale lembrar também que esse abortamento recorrente pode ser causado por fatores femininos e masculinos também, né? Ah, bem lembrado. Eu queria até que a Juliana explicasse, porque existe uma alteração no sêmen, que é o aumento de fragmentação de DNA no sêmen, que é causado por um aumento de radicais livres, a Juliana vai explicar, e aí a gente tem um teste, e essa alteração na fragmentação de DNA do sêmen
pode se relacionar, uma coisa que ainda está em estudo, mas pode se relacionar a aborto de repetição. Aí tem um teste que é feito para identificar isso, né, Juliana? Isso. O que é muito dito do abortamento de repetição, que pode estar relacionada à má qualidade do embrião. E essa má qualidade do embrião pode estar relacionada aos gametas, feminino e masculino. E no gameta masculino, o que a gente pode procurar com relação à qualidade, além do espermograma que a gente já faz, vendo a motilidade, o número de espermatozoide, o formato dele, existe um exame que a gente detecta o DNA desse espermatozoide, vê se ele está íntegro ou se ele está fragmentado, danificado de alguma forma. E a gente sabe que esse espermatozoide que tem um DNA fragmentado, que não está íntegro, ele vai gerar embriões de pior qualidade, embriões que podem, então, não se desenvolver como aquele embrião de qualidade AA que a gente fala no laboratório. Então, esse exame não é um padrão ouro que todos os pacientes fazem. O padrão ouro de exame para infertilidade masculina, para avaliação do homem, é o espermograma, não é? Que a gente vai realmente avaliar o espermatozoide em todas as suas características, número, formato e etc. Mas é um exame que é muito utilizado naquelas pacientes que estão tendo falha na implantação daquele embrião, ou que tiveram casos de aborto recorrente e já fizeram outras avaliações, cariótipo normal e outras avaliações, aí sim é necessário fazer a realização desse exame, que é simples, feito em laboratórios de reprodução assistida, por técnicas de dispersão da cromatina, que é uma técnica de fácil realização, e dessa forma, a gente consegue detectar aquele homem que tem um alto índice de espermatozoides com fragmentação de DNA. E essa fragmentação, normalmente, ela pode ser uma causa ambiental, que aquele homem, por exemplo, ele está exposto por isso que a Fernanda falou dos radicais livres, a altas temperaturas, ou algum medicamento que ele utilizou, ou agrotóxico, ou alguma droga que ele está utilizando. Então, nesse momento, ele sendo retirado desse ambiente que ele está sendo exposto, como o homem ele produz todos os gametas ciclicamente, não como nós já nascemos com o número de óvulos e vamos perdendo durante toda a vida, ele pode melhorar a qualidade desse espermatozoide e fazer uma fertilização posterior com um índice bem pequeno dessa fragmentação de DNA. Então, por isso que é importante fazer esse exame, porque você pode mudar o cenário futuro para uma segunda fertilização, utilizando vitaminas, né, e outros antioxidantes que o médico pode indicar. Karina, tem Oi. uma pergunta aqui que me fez lembrar uma coisa importante no aborto de repetição. Então, no caso da FIV, o que é definitivo na transferência que ajuda o embrião a implantar, ou não tem essa relação? A Juliana comentou alguma coisa e eu gostaria de reforçar, porque isso consta nesse guideline, como os fatores ambientais influenciam tanto na implantação quanto no risco de aborto de repetição. Então, os pacientes tabagistas têm maior risco de aborto, as mulheres tabagistas têm maior risco de aborto e os homens tabagistas maior risco de fragmentação de DNA. As mulheres obesas, a gente já tem vários estudos sobre obesidade, relação entre obesidade e maior risco de aborto, tanto após uma gestação natural, quanto após a fertilização in vitro. Recentemente, a gente até apresentou um trabalho na reunião da SBIA sobre isso, um trabalho que foi mostrado no Congresso Europeu e que a gente trouxe para apresentar, relacionando a obesidade, menores taxas de sucesso na fertilização. E também tem relação com o abortamento, né? Uso de cafeína em excesso, bebida alcoólica. Então, o casal, a mulher, também o homem, o casal que tem abortos de repetição, que é o nosso tópico aqui agora, deve ser orientado quanto à melhora desses hábitos de vida. E isso serve também para os resultados da implantação, né?
Então, claro, a qualidade do embrião é fundamental, mas esse embrião vem de um óvulo e de um espermatozoide, que tem que vir de um ambiente legal. E ele vai entrar no ambiente uterino, que tem que seguir dentro desses cuidados também, porque isso pode impactar, tá? E vamos deixar, já que nós estávamos falando agora sobre aspectos imunológicos, né? Eu acho que a gente pode entrar num outro assunto agora, que eu também acho de super extrema importância, mas ele é um assunto pouco falado. Inclusive, ele é um exame, a gente vai falar de um exame, tá, famílias? Que ele é pouco... ele é relativamente novo, esse exame, e existe muitas dúvidas, que são as células NK, o exame do KIR, né? Então, assim, existem muitas dúvidas exatamente porque é um assunto com poucos estudos na literatura, certo? Mas não deixa de ser importante, né? É um exame que eu costumo falar, assim, no meu entendimento, que ele é um exame complementar. Não é de cara que a gente consegue ser indicado para fazer um KIR, né? Mas muitos casos de infertilidade sem causa, quando tu chega lá na frente, não tem mais o que fazer, geralmente o fertileuta, ele indica o KIR para terminar essa investigação, né? Por isso que chamam de um exame complementar. O que ele é? Só rapidamente falando, depois eu vou dar para as especialistas que sabem muito mais do que eu, mas é um exame imunológico para avaliar a falha de implantação e esse assunto que a gente estava falando anteriormente, que é o aborto de repetição, né? Então, ele não é menos importante, porque na minha concepção, tá, pessoal, isso eu acho assim que se a gente tem aí 70% da responsabilidade da implantação embrionária, que depende da genética do embrião, né, doutora Juliana? Tem os 30% que agora fica por conta da interação entre esse embrião e o útero, que é o que a gente estava falando anteriormente. Então, tudo meio que se conversa, né? Esse KIR, eu acho que seria legal, não sei se a doutora Juliana ou a doutora Fernanda falarem um pouquinho sobre ele, porque são poucas as pessoas que têm acesso a essa informação. Você quer comentar sobre as células NK, é isso? Porque esse nome, né, é assustador, né? Para a gente entender. NK é de natural killer, né? Então, você já pensa em um assassino, uma célula que quer matar o neném. A gente fica apavorada quando a gente tem que fazer esse exame, e esse exame dá que a gente tem células NK, porque a gente pensa que tudo vai dar errado, entende? Então, eu, como tentante, como porta-voz aqui das famílias, a gente precisa entender o que ele é exatamente, para a gente poder entender esse processo de implantação desse embrião que a gente sonha tanto, que a gente quer ele euploide, blastocisto, euploide, que a gente já falou sobre esses termos, mas e aí? E aí vem um NK, um natural killer, a gente já pensa que está entrando num filme de terror, né? A célula NK, ela está presente naturalmente no endométrio, então todas nós mulheres temos células natural killer dentro do endométrio, e essa presença dessa célula, ela leva a um equilíbrio na reação imunológica para a implantação adequada do embrião. Então, ela tem que estar lá, tá? Agora, o que se discute é se pode haver um desequilíbrio em algumas mulheres, essas células estarem numa concentração muito elevada, que atrapalharia, então, essa implantação, né? Então, a gente sabe que o sistema imunológico está relacionado à implantação, isso é claro, um embrião, ele ou não é, ou se ele vem de óvulos doados, ele é 100% diferente de você. Se ele vem do seu óvulo, mas é o sêmen do seu parceiro, ele é 50% diferente de você. Então, há que haver um reconhecimento do organismo para que aquele indivíduo ali que não é idêntico a você possa se desenvolver. Então, ok, todos estamos de acordo que o sistema imunológico tem um papel importante na implantação. O que ainda não há acordo, Karina, é qual é o nível de células NK considerado deletério.
Então, já há uma unanimidade que dosar célula NK no sangue periférico, tirar sangue e dosar célula NK, não vai ter nenhuma relação com implantação. A dúvida é, qual é a quantidade de células NK lá no endométrio, quando eu faço uma biópsia e vem 30% de células NK, 40%, e essa dúvida persiste. Então, conforme eu estou te dizendo, eu estou aqui com o guideline que saiu agora em fevereiro, da Sociedade Europeia, e eles não recomendam ainda a dosagem, a pesquisa de células NK de forma ampla para todas as pacientes com perda gestacional de repetição, aborto de repetição, porque esse nível considerado deletério não foi estabelecido por nenhum estudo. E o que é mais difícil? Tratar. Então, suponhamos, eu vou definir que 50% é ruim. Mais do que 50% eu tenho que tratar, senão essa célula NK vai atrapalhar implantar. Qual seria o tratamento? Hoje em dia fala-se do uso de intralípides, mas ainda não se tem a segurança nem a definição de eficácia para o uso desse medicamento. Então, ainda, apesar de todos nós concordarmos que a imunologia é importante, ainda há uma lacuna muito grande para se definir onde atuar, que exame solicitar, o que é considerado normal, o que é considerado alterado, e o tratamento a se fazer. Eu acho que, como você falou, às vezes casos pontuais, em que você já usou todos os recursos, e que aí você, a célula NK no meu ponto de vista está elevado, vamos tentar o intralípide, que é uma coisa, então, off-label, né? Não é ainda considerado de uso clínico, é uma coisa experimental ainda no Brasil, mas é um recurso de última, é uma carta na manga, última possibilidade, não é pedido para todo mundo, não tem respaldo hoje na ciência. Então, estou te falando isso baseado nesse material que é muito recente, desse mês aqui da Sociedade Europeia de Reprodução Humana. Não é indicado fazer de rotina, tá? Essa pesquisa. Então, não precisam temer as células NK. Elas são boas até determinado ponto. A gente só precisa definir até qual ponto que elas são boas ou não. Tudo isso tem que ser falado, né? Porque a gente se assusta com tudo. A gente não tem essa informação e, de repente, a gente vai lá ver um Google da vida e acha que está tudo perdido, né? Então, Sim. o nosso papel aqui é realmente informar, né? O que é importante, o grau de importância, isso existe, né? E alertar as e não quer dizer que porque hoje a gente não tem essa informação, amanhã ela não vai surgir, né? Então, a gente tem que estar atento, sempre se atualizando, porque pode chegar um momento que os estudos vão mostrar que sim, tem que fazer tal tratamento se tiver tal percentual de células NK. Hoje é que a gente ainda não tem, mas não quer dizer que não exista, né? A gente precisa continuar investigando. Eu, antes de passar para uma outra pauta, eu queria perguntar uma coisa agora que a gente está falando de tudo isso, né? Das NKs, das células. Essas células, a NK uterinas, se encontram, então, no útero, certo? No endométrio. Então, isso. Então, por isso que a gente precisa entender esse ambiente endometrial. Doutora, me diz uma coisa, doutora Juliana. É o caso de essa paciente... por exemplo, se a gente quer entender o ambiente endometrial, a gente daí tem o endometril. A gente não falou do endometril ainda, porque a gente tem o webinários com Genomics, tá? Que a gente vai entrar a fundo nesses testes todos. Mas é o caso de a gente, você falar um pouco sobre a possibilidade de fazer um endometril nesse caso, ou não? Karina. Para mim, eu acho melhor... Pode falar, Fernanda. O endometrio, então, Karina, só para as pacientes que estão aqui saberem, né, é um teste que engloba 3 investigações, né? A janela de implantação, que é o ERA, a investigação da endometrite, a pesquisa de bactérias e a alteração do microbioma endometrial, né? São testes, assim, bastante específicos, realmente não são indicados para todas as pacientes, eu acho que casos também muito pontuais, porque a gente também ainda não tem um embasamento 100% para a realização deles. Mas, realmente, quando você tem pacientes com muitas falhas,
de implantação, em que todos os recursos já foram investigados, todos os exames já foram feitos. É uma informação a mais, né? Você vai ter a informação que pode usar para fazer um tratamento de endometrite, para identificar a janela de implantação quanto ao uso de progesterona. Então, lembrando aqui as pacientes que quando a gente fala de janela de implantação, aqui especificamente nós já saímos do assunto aborto de repetição. A gente está falando aqui em relação à transferência embrionária para o útero no melhor momento. Isso era procura identificar, né? O teste era, ele procura identificar o melhor momento para colocar o embrião no útero. E o M e o Alice identificando a endometrite, alterações no endométrio que possam sugerir uma infecção, e alterações no microbioma, né, endometrial, para que eles possam ser otimizados, melhorando a chance de implantação. Então, são exames extras, né? Todo esse arsenal que a gente tem são exames extras que você pode lançar a mão em casos específicos. Então, tem aqui uma pergunta. Sobre o exame KIR, ele é diferente do NK, certo? Na verdade, é a mesma coisa, né, doutora? O KIR também é um exame que avalia a questão imunológica da compatibilidade. Muitas vezes ele é usado na intenção de identificar a compatibilidade para paciente, o perfil KIR, né, que a gente chama KIR HLA, para identificar, identificando esse perfil, o risco maior de rejeição ou não àquele embrião. E, às vezes, usar a estratégia de transferir um único embrião, por exemplo, na paciente que vai receber óvulos, porque ela teria uma reação imunológica mais forte, entre aspas, à implantação. Então, os dois são exames de avaliação imunológica, tá? A avaliação do perfil KIR-HLA é feita no sangue, e a pesquisa de células NK é feita no endométrio. Isso eu não sabia, interessante. Tem uma pergunta aqui, doutora Juliana. Então, no caso da FIV, o que é definitivo na transferência que ajuda, de fato, o embrião a implantar? Ou não tem essa relação? Como a Fernanda disse, o embrião é importantíssimo, a qualidade desse embrião que a gente vai implantar no útero, por isso que é tão importante a escolha do embrião que será implantado. Cada vez mais a gente tem possibilidades de escolha do embrião anterior à transferência. Fala aí de inteligência artificial um pouquinho para ela. Primeiro, antigamente, a gente transferia o embrião já no terceiro dia, todas as pacientes. Hoje a gente pode, dependendo do número de óvulos que a gente tem para trabalhar, ter um cultivo de vários dias e ocorrer uma seleção já natural dentro do laboratório, e aqueles que vão se desenvolvendo e a gente vai vendo essa qualidade diariamente e identificar aquele embrião que se desenvolveu nesse caminho da melhor forma possível, então terá melhor chance de implantar. Como a Fernanda disse, hoje nós temos as incubadoras, onde esses embriões ficam por 6 até 7 dias se desenvolvendo, que tem em conjunto já a inteligência artificial, além de câmeras que a gente pode visualizar esses embriões, sem ter que tirar essa plaquinha da estufa para visualizar no microscópio. Existem inteligência artificial neste aparelho com algoritmos que a gente pode avaliar e aí sim escolher aquele embrião que se dividiu mais rapidamente naquele momento e demonstrou uma outra característica naquele momento, estava com 8 células, com tantas horas, e escolher o melhor embrião para transferência. Além disso, a gente pode fazer também o estudo genético do embrião, que você já deve ter falado nas suas outras webinars, que é a gente estudar cromossomicamente aquele embrião anterior à transferência dele para o útero. Por que eu estou falando isso? Lógico que, normalmente, quando a gente se trata de embriões doados, de óvulos doados, nós estamos tratando de mulheres que doaram esses óvulos e são jovens. Então, existe um índice pequeno desses óvulos terem alguma alteração cromossômica futura.
mas sim, ainda assim, podemos fazer um estudo genético desse embrião, minimizando ainda mais a chance de ter qualquer alteração cromossômica naquele embrião que poderia causar algum aborto recorrente, por exemplo. Mas é importante ressaltar que o embrião não é o único responsável pela implantação ou não. Como a gente estava conversando aqui, o ambiente que esse embrião vai ser colocado lá no útero. Pode ser o melhor embrião, o mais lindo de todos, mas se o ambiente não estiver adequado, não estiver receptivo, não estiver com o endométrio com a espessura, de número de células específicas, no tempo correto, pode não ocorrer a gravidez. Então, esse processo de implantação é multifatorial. Não é? Até a Laura pode ajudar a gente também a saber que nesse momento até o estresse pode atrapalhar nesse processo de implantação, não é, Laura? Laura, agora é a tua vez de falar. E aí, onde é que a gente coloca o nosso estresse numa caixinha e bota ela dentro de uma gavetinha e fecha? Não, pois é, não é nada simples, né? Assim, mas é o que a gente costuma, né, falar na Nidos, quando as pessoas falam, relaxe, você está muito ansiosa, né? Envolve muito desejo, então envolve muita expectativa, angústia, estresse pelo próprio tratamento, né? Com a medicação, com a rotina do tratamento. Agora, por outro lado, tem que tentar minimizar o máximo possível os efeitos deletérios desse estresse, porque não é simples, não é algo que a pessoa possa controlar, né? Então, até mesmo no atendimento psicológico, a gente tenta detectar com a pessoa o que né, pode tornar esse processo mais leve, né, para ela. Não tem uma receita de bolo, mas cada um sabe, né, o que pode fazer, né, para melhorar a qualidade de vida, o que ela faz de autoconhecimento, de autocuidado, né, para poder propiciar, né, esse ambiente de uma forma mais ampla, né, até dela mesma, ela com ela mesma, que pode, né, propiciar um bem-estar e aí nesse aspecto contribuir, né, para a implantação do embrião. Não tem um efeito direto, a gente não tem como apontar, né, situações específicas, mas é como a pessoa reage até relacionada a outras situações da vida, como que ela normalmente, quais estratégias que ela usa, né, para minimizar o seu estresse, a sua angústia, a sua ansiedade. Uma das coisas que me chama muita atenção, porque eu passei por isso, e de repente alguma família que está aqui conosco vai também se identificar com o que eu vou contar, que eu acho que é uma coisa bem importante que a gente pode trazer. Muitas vezes, durante todo o tratamento, né, o casal, quando eu digo, pode ser homoafetivo, pode ser menino e menino, mas se tiver um cônjuge, né, é muito comum a gente, por exemplo, em várias fases do tratamento, a gente ter diferentes opiniões, tá? Isso para vários assuntos, né? Eu tive, assim, diferentes opiniões com o Pedro, acho que nos 4 anos, sei lá, perdi mais do que uma mão cheia certo, assim, né? Começando lá atrás por coisas simples, até uma DR eu na transferência embrionária, de quantos embriões a gente ia colocar na hora que as minhas perninhas estavam assim abertas, e eu estava me debatendo com o Pedro de quantos que a gente ia colocar, isso com óvulos próprios e com óvulos doados também, eu tive esse probleminha básico. Então, assim, só dando alguns exemplos, tá? Mas, assim, na medicação eu tive vários também DRs. Então, eu acho que o casamento fica muito debilitado. Eu acho que tem várias fases que a gente pensa em sair correndo e chorar, chorar, chorar para ver se volta melhor, sabe? E eu acho que isso aí faz parte, mas a gente precisa muitas vezes de uma ajuda emocional, né? De uma terapia para poder nos dar um direcionamento, né? E eu queria falar com você nessa parte assim de como lidar com as diferenças de opiniões entre duas pessoas que são diferentes, na verdade, né? Querem uma coisa, um único objetivo, querem o bebê em casa, mas nós somos diferentes, não adianta, são pontos de vista diferentes. E, então, no momento dessas decisões super importantes, Laura, como é que a gente faz assim para, sabe, não desmoronar tudo que já não está muito bom?
Karina, eu penso que a particularidade seja justamente esse momento, né, em que cada um se encontra muito frágil e o casal também está fragilizado. Porque essa questão, né, de opiniões diferentes, né, os casais passam isso em diversos momentos da vida, né, inclusive na criação dos filhos. Esse momento específico, né, que está se submetendo ao tratamento, como a gente está dizendo aqui, ele está mais fragilizado, enquanto casal mesmo, né? Muitas vezes o par não sabe o que oferecer e o que esperar do outro, né? Às vezes a gente escuta com alguma frequência, né? Às vezes a mulher dizer, ele não fala nada, e aí ele diz assim, se eu falo, eu estou cobrando, se eu não falo, ela acha que eu não estou querendo, eu não sei o que ela espera de mim. Então, isso com alguma frequência. Nesse aspecto, eu penso que não necessariamente uma terapia, mas uma conversa, se houver a possibilidade de uma conversa com um psicólogo, para abrir um espaço de escuta. É importante que essas decisões sejam tomadas de fato em conjunto, mesmo, Karina, quando não há tempo, né? É ali. Ok, mas isso tem sido conversado? Qual que é a sintonia? Como é a comunicação desse casal? Né? Porque se for algo que vá muito de encontro à opinião de um dos dois, isso pode interferir lá na frente no vínculo, né, desse pai ou dessa mãe com o bebê. Né? Então, é de fato muito cuidadoso. Se possível, procurar um psicólogo para que ele possa facilitar essa comunicação, abrir um espaço de escuta. Né? Às vezes a gente da psicologia faz esse papel, né? Às vezes é ali que eles vão, de fato, se escutar, que eles conseguem conversar, né? Saber o que cada um pensa, porque às vezes as emoções estão tão à flor da pele que eles não conseguem verbalizar. Então, nesse aspecto, eu penso que um encontro com um psicólogo, com alguém da psicologia, pode ser bastante benéfico. Né? A gente da psicologia não vai trazer resposta, não, porque isso é muito individual, é da dinâmica do casal. Mas a gente vai abrir um espaço para que certas questões sejam pensadas, refletidas e até algumas, né, tomadas de decisões possam acontecer de uma forma mais tranquila para o casal. Até porque nós estamos falando aqui de um assunto, de uma temática muito delicada, que é a doação de gametas, né? A recepção de gametas. Então, assim, no momento que a gente está falando desse amor, que é além do DNA, óbvio, mas a gente está falando de lutos, de elaborações de lutos, né? Então, a gente precisa entender, por exemplo, aquele homem que vai precisar de um de um sêmen, né? Ele precisa talvez aceitar esse processo de usar um sêmen que não seja o dele, né? Isso. E isso muitas vezes pode gerar um conflito com ele mesmo, ou ao mesmo tempo a mulher também, que também está abrindo mão do DNA dela e vai adotar um embrião ou um óvulo. Então, tudo isso a gente precisa, para aceitação, eu sempre falo que a coisa mais importante é a informação, né? Sim. Só que se a gente tem uma ajuda, eu acho que dá uma clareada, pelo menos na minha caminhada foi assim, né? Era um espaço que eu tinha para me abrir, porque na minha época era muito silenciosa essa caminhada. Além da escassez de informação, eu não tinha com quem falar, né? Então era complicado, era um espaço que eu tinha até para chorar, né? Muitas vezes e tal, e para refletir, para chegar em casa melhor do que quando eu saía, né? Para saber lidar com o Pedro, porque às vezes eu me irritava muito, muito com ele, porque eu tinha essas divergências, esses pontos de vista diferentes, e eu queria que ele pensasse como eu, e aí não é? Cada um pensa de um jeito, claro, a gente tem que olhar para a mesma direção, né? Isso a gente estava olhando, mas muitas vezes a gente tinha nossos... Né? E no coito programado? Foi um horror o coito programado. Né? Foi a pior parte do meu tratamento. Eu pensei que eu pensei que eu não fosse passar dessa etapa, assim. Né? Eu pensei, será que isso aqui é uma aprovação para ver se a gente vai conseguir mesmo?
Karina, isso que você falou do luto, isso é muito importante. Quando um casal decide ter um filho, quando uma pessoa decide ter um filho, ela tem vários ideais, né? Ela fica imaginando aquela situação linda e sonhada, e quando eu falo ideal é porque ela não existe, né? Que vai ser tudo da mais perfeita ordem, primeiro que a vida não é perfeita ordem. E aí, de repente, algo que parece tão natural e fácil para todo mundo, que parece algo aí tão do nosso controle, principalmente, né, para nós, mulheres, que hoje adiamos a maternidade em prol de outras realizações, né, como o trabalho, e tem essa ilusão de, quando eu quiser, eu vou engravidar. De repente, isso cai por terra, né? Ninguém que procura um tratamento de fertilização, né, tá ali porque quer, né? Há um sentimento de frustração, então há uma perda desse ideal, né, que era o que ela tinha desejado e programado para sua vida. Então, há de se levar em conta esse tempo do luto. E no caso, né, da orrorecepção, isso ainda mais vamos dizer assim, isso fica ainda mais evidente, né? Porque ela começa com, como você disse, com as fantasias que são geradas até pela falta de informação, né? Mas o que isso significa? Né? Então, meu filho não vai ter minha genética, então meu filho não vai parecer comigo, né? Então, é necessário mesmo um trabalho de elaboração dessas novas questões, só mesmo após acolher os sentimentos aí de frustração e de luto, que ela vai conseguir fazer um contorno e tomar as decisões. E nem sempre o tempo do homem e da mulher, ou, né, do casal ali, seja duas mulheres, dois homens, nem sempre vai ser o mesmo tempo, cada um tem o seu tempo. E outra coisa que é importante a gente considerar, a partir do que você falou, continua sendo solitário. As pessoas socialmente não se sentem à vontade de dizer que têm uma dificuldade para engravidar, né? Isso fica como uma ferida narcísica, é o meu corpo, né? Ele não faz exatamente da forma que eu gostaria. Então, de fato, ainda é muito solitário. A maioria das pessoas não compartilham com os amigos, até com os familiares, não compartilham. Então, acaba que a equipe que pode fazer esse acolhimento, né? E para algo, quando é mais profundo, mais impactante, é essencial que tenha uma consulta com um psicólogo, até para ver, né, se está nesse momento mesmo de aceitar, né, a recepção de gametas ou até mesmo a doação de gametas, né, para que isso seja um pouco mais claro para a pessoa que está fazendo e ela possa, de fato, acolher, né, o que vier de proposta de tratamento. Tem uma pergunta aqui, qual é a espessura ideal para o endométrio estar receptivo? A gente vai só voltar aí, porque eu não gosto de ficar com pergunta pendente, porque depois eu esqueço e a gente não responde. E aí Karina, hoje hoje tá bem estabelecido que o ponto de corte para uma implantação ideal seria 7 milímetros, tá? Não que não possa acontecer com 6,5, mas se a gente for procurar um momento ideal, que seja a partir de 7 milímetros, a taxa maior de sucesso é acima disso, da espessura endometrial, tá? Eu queria conversar com vocês, eu acho que essa parte da psicologia me encanta, assim, porque como eu tive muita ajuda, né, nesse momento de 4 anos, eu quero dar continuidade, mas antes disso, eu gostaria de saber porque como é que funciona a ovodoação na Clínica Nidos? Eu vou passar, geralmente eu passo as lives, né? Daquela série por dentro da sua clínica. Então, agora, quando a gente acaba, eu já passo a live de vocês para o pessoal saber como é que funciona tudo da Nidos, mas da clínica que a gente fez, né? O webinar. Mas eu queria que vocês conversassem aqui com o pessoal, como é que faz o paciente que quer fazer ovodoação aí na Nidos em Juiz de Fora, e também a embriodoação e a semidoação. Eu gosto sempre de situar, assim, para o pessoal. Tentar falar aqui
rapidinho, resumidamente, são muitas informações, Juliana e Laura depois me completam aí, alguma coisa que eu esqueci, mas a gente tem basicamente hoje 3 formas previstas pelo Conselho Federal de Medicina de doação de óvulos, né? A gente pode receber óvulos de uma parente em até 4º grau, então isso hoje é permitido, é recente, é de uma última norma ética. Então, uma parente até 4º grau, que é prima, pode ser doadora de óvulos para essa mulher que não tem óvulos, que tem óvulos de qualidade ruim, enfim, que precisa de uma ovodação. Ou, segunda possibilidade, uma doação anônima. Então, uma paciente lá na clínica que vem à consulta para fazer uma fertilização in vitro, porque ela necessita de um tratamento por algum outro motivo, que não seja um problema ovariano, obviamente, tem menos de 35 anos, pela nova norma a gente pode aceitar até 37, mas a gente normalmente limita em 35 anos pela qualidade e pela quantidade de óvulos. Se ela tem menos de 35 anos, exames normais, anamnese genética ok, cariótipo normal, ela pode doar uma parte dos óvulos que ela vai produzir para o próprio tratamento. O pareamento entre doador e receptor é feito por características físicas, então a gente tem no nosso sistema um questionário genético que é passado tanto para a doadora quanto para a receptora, e ali no próprio sistema a gente faz esse pareamento das características físicas e da tipagem sanguínea. E muitas das vezes essa doação é feita de forma compartilhada. O que é isso? A doadora doa uma parte dos óvulos e recebe em troca uma parte do tratamento, que lá na clínica é toda a medicação. Então, a paciente, ela paga o tratamento, mas a medicação quem paga é a receptora de óvulos. Cada clínica define de uma maneira. Isso também é previsto pelo Conselho Federal de Medicina. E a outra alternativa seria utilizar banco de óvulos. Só que no Brasil, hoje, nesse momento, a gente não tem nenhum banco de óvulo que seja autorizado em funcionamento pela Anvisa. Até esse momento, a EDC acaba de ser implementada no 1º de fevereiro, tem 4 meses para as clínicas se ajustarem. Até o momento, existem bancos externos que têm essa possibilidade pela Anvisa, de fora do país. Então, é possível ainda, nesse momento, utilizar importação de óvulos de outro país. Vocês têm parceria com alguma... Temos... Com o IBank? Temos parceria com o IBank nesse momento, tá? Que é um banco da Argentina, né? E que, então, fornece os óvulos para a gente, dependendo desse desejo da receptora, tá? O banco de... Pode falar que depois eu vou... A doação de sêmen, a gente tem parceria com o Procid, né? Então, é o banco que já nos atende há bastante tempo, é o banco de sêmen do Albert Einstein, de São Paulo. Não pode haver um banco de sêmen em cada clínica, né? Porque o banco de sêmen ele tem que atender um número populacional X, então, quem atende a nossa região é o banco de sêmen do Procid. E a doação, e aí a escolha é feita pela própria paciente, ela tem acesso através da clínica à lista de doadores que o banco tem disponível naquele momento, e ali as características físicas, tipo sanguíneo, algumas têm informações de hábitos, hobby, profissão, enfim, elas escolhem ali, e o sêmen é enviado por uma transportadora de material biológico para a clínica, para a gente fazer o procedimento. E a doação de embrião são embriões que estão lá na clínica, que foram excedentes de uma fertilização in vitro e foram congelados, e o casal, a mulher que produziu aqueles embriões, já tem a família constituída, não deseja mais filhos, pode optar pela doação desses embriões que estão lá congelados. Então, ela autoriza... Vocês têm disponível hoje para uma família que queira uma embriodoação lá na clínica? Hoje a gente tem embriões lá congelados que foram doados, e aí vai depender desse pareamento de características, que é um pouco mais difícil, porque aí você tem que bater características quando é um casal que vai receber, tanto do homem quanto da mulher. Se é uma gravidez solo de uma mulher, então não há necessidade de pareamento de ambos, mas a gente tem que avaliar os dois, nesse caso, né? As características do homem e da mulher doadores e as características do casal receptor.
tanto físicas quanto a tipagem sanguínea. Temos, sim, embriões lá congelados que foram doados à espera de uma adoção. E que... Mas aí uma pergunta, se a receptora, se o casal, ou enfim, a mamãe solo, quem for, quiser um embrião, quiser ser pai, quiser ser mãe, e não tem muita, assim, essa coisa restrição. da característica fenotípica não é tão importante. Perfeito, abre o leque para a gente. Aí a gente tem essa facilidade de conseguir sem nenhuma restrição, né, fenotípica, como você mesma disse. Então, porque as limitações são basicamente essas, né? As características físicas e a tipagem sanguínea. O embrião já está lá, prontinho, doado, a documentação para doação ela é toda assinada pela família doadora, então não tem nenhum impedimento ético nem legal, isso é permitido no Brasil. Não sei se a Juliana quer complementar alguma coisa. Isso, a gente tem, no momento, embriões que foram doados por pacientes, assinam um termo de consentimento, reconhecem firma dessas assinaturas, e a partir desse momento, então, esses embriões vão para um banco de dados com as características, como a Fernanda disse, dos doadores, já que é um embrião, pertence a 2 gametas, feminino e masculino, é necessário que tenha essas informações. E a partir desse momento, se a paciente, se tem alguém aqui, por exemplo, que tem essa vontade, o ideal é agendar uma consulta com um dos especialistas na clínica e depois de uma consulta, ver se é realmente esse o caso, vai ser realizado esse pareamento, como a Fernanda disse, para ver a possibilidade dos embriões que estão disponíveis serem doados. É importante ressaltar que esses embriões que estão lá doados, essas pacientes fizeram todos os exames, obviamente, anterior à doação, já que para se fazer a fertilização in vitro é necessário, é uma exigência da Anvisa que a paciente faça todos os exames sorológicos. Existe muita procura, tá? Quer dizer, não existia, agora muitas famílias têm me procurado perguntando sobre a embriodoação, né? E recentemente eu fiz o Gerando Amor aqui em Porto Alegre presencial e levei um caso real de uma mamãe solo que adotou um embrião. Depois de 4 tentativas de doação sem sucesso, ela resolveu administrar, elaborar todo esse lutinho e foi pro gol, foi abraçar lá e conseguiu. Hoje ela está gestando, Gerando Amor, né, como eu chamo, 32 semanas. Falei com ela ontem, ela não pode estar mais feliz. Não pode estar mais feliz. Essa semana a gente teve um beta positivo, né, Juliana? De uma embriodoação, uma paciente de uma outra médica lá da clínica, a Larissa. Essa semana, eu me lembrei aqui agora. A gente ficou sabendo de uma gravidez, um beta positivo, justamente de uma embriodoação. Exato, tivemos essa semana. Eu até queria passar um trechinho do presencial, onde a Kátia falou e se emocionou muito, porque a história dela é incrível. Mas não dá, a gente hoje teve como eu falei, foi a primeira vez que eu caí, né? Me desesperei, até a câmera ficou um pouco aberta, peço desculpas, mas eu fiquei muito, muito assim, sem rumo, porque nunca aconteceu, não sabia nem lidar. Ainda bem que o meu amigo aqui, o amado Diego, estava comigo do lado, porque se ele não estivesse comigo, acho que eu nem sei se eu teria infartado. Então, peço desculpas, né, pelo imprevisto de hoje. Mas a gente, graças a Deus, a Fernanda, a Laura, a doutora e a Juliana continuaram o barco e está tudo certo. Ovodoação ou embriodoação pode ser feita para casais de outro estado ou tem alguma restrição? Nenhuma restrição. A gente atende casais do Brasil inteiro, inclusive casais de fora. Hoje, com a teleconsulta, né, a consulta online que a gente adotou desde o início da pandemia e continua ainda, a gente atende casais do Brasil todo, que às vezes vêm aqui, como eu acho que acontece em outras clínicas também, vem só para naqueles dias, a gente programa o tratamento e vem para fazer o tratamento,
casais de outros países, pacientes de outros países. Então, essa doação, ela acontece entre pessoas de cidades, estados e até, às vezes, países diferentes. Sendo ali pacientes da clínica, não há nenhuma restrição quanto a isso. Qual o tempo de espera médio para esperar o óvulo doado na clínica? Esse é um calo, uma pedrinha no sapato, né? Porque, infelizmente... É uma pergunta difícil de responder. É uma pergunta difícil de responder, mas realmente a média são 6 meses. Eu não vou poder ser muito otimista, porque a gente tem uma demanda muito maior que a oferta, né? É fato, e não é muito simples trazer as pacientes para a ovodoação, né? Não são todas que optam e que aceitam e que querem ajudar. Então, hoje, infelizmente, a nossa demanda é maior que a oferta. Então, para óvulos doados, nessa modalidade, que é de forma voluntária, entre pacientes da clínica e anônima, no caso, né? A média é 6 meses. Podendo haver a possibilidade, conforme eu falei, do banco externo, né? Que aí é o tempo da importação do óvulo, que aí é menor, e hoje, isso ainda é possível, ou da parente, em até 4º grau da própria paciente, e aí isso é um acordo entre eles, e aí não há tempo, né, definido. Tem uma pergunta aqui que eu quase deixei passar. A progesterona exógena segura a gestação quando a mulher não produz o ideal? Sim, a reposição de progesterona é uma forma de tratar o que a gente chama de insuficiência de corpo lúteo, que é quando o corpo lúteo, que é a cicatriz que se forma no ovário após a ovulação e deve produzir a progesterona para manter a gravidez nas primeiras 8 semanas, não funciona adequadamente. Então, quando esse corpo lúteo é insuficiente, a gente precisa fazer uma reposição exógena de progesterona. A partir de 8 semanas, a placenta assume essa produção. Então, a própria placenta vai produzir a progesterona necessária para o resto da gestação. Mas até as 8 semanas, o ovário precisa produzir. E se ele não produz, a gente tem que repor. Deixando um recadinho aqui, a gente falou da ProSeed, que é afiliada na nossa plataforma, e que vai ter uma webinar dia 9 de março, tá? Junto com o eGenomics. E o eBank, que também tem uma webinar, é dia 28 de março. São 2 webinars que o eGenomics está fazendo, tanto com a eBank, da Argentina, quanto com o ProSeed, que é um é banco de óvulos, outro é banco de sêmen. Então, vai ter bastante informação junto com a genética reprodutiva nesse mês de março. Tá? Isso, ambos são nossos parceiros lá da Nidos também. Por isso que eu falei, pessoal, que a partir de hoje a gente ia dar um pouquinho, uma mudada no rumo, tá? Do nossos webinários. Sempre voltando, né, um assunto ou outro, porque tudo se relaciona, mas a gente vai entrar um pouquinho mais a fundo em alguns aspectos bem importantes, né? E que, para vocês entenderem bem, a gente precisou passar pelo mês de janeiro, né? Porque eu não podia, daqui ir do meio para metade, a gente precisava um pouco falar do começo, né? Então, a gente está no caminho, estamos aí, o barco, né? O barco está indo. E até o dia 30 de março, a gente vai ter bastante informação. A única coisa que no cronograma de vocês é que eu inseri dia 16 de fevereiro, que é antes do Carnaval, uma webinar que eu ia fazer sozinha com vocês. Eu inseri os tratamentos complementares, que são as nutricionistas, porque está surgindo muita dúvida sobre fertilidade e nutrição, que eu acho que é de muito bom, assim, muito bom a gente fazer uma webinar com as nutris, e o encerramento eu chamei as acupunturistas, tá? Porque assim como as psicólogas, né, Laura? Os tratamentos complementares também é uma equipe multidisciplinar, lembrando sempre, né? Eu acho importantíssimo a gente falar isso. A Laura falou aqui de como é importante, como muitas vezes o cenário da infertilidade é um cenário de solidão, né? E como é importante o acolhimento.
E esse acolhimento ele tem que partir também de toda a equipe que está atendendo essa paciente. Então, essa equipe multidisciplinar ela é fundamental. E a gente procura ter essa visão porque a gente entende que o resultado depende disso. Então, a gente tem lá na clínica a Iris, que é a nossa nutricionista, a Josi, que faz a parte de acupuntura, a Laura, aí vocês já estão conhecendo como ela é maravilhosa, já está todo mundo querendo conversar com a Laura, tenho certeza. Temos, né, a equipe da embriologia, a Juliana lá. Lá a gente, inclusive, Karina, acho isso interessante falar, a gente tem uma consulta com a embriologista, se as pacientes desejarem, porque surgem muitas dúvidas e fantasias referentes ao que é o desenvolvimento dentro do laboratório, né? Onde esse embrião fica, o que acontece, o que faz com o óvulo, o óvulo que não era maduro, fez o que com ele, o resto dos espermatozoides. Então, é muito natural porque é um universo totalmente diferente, né? Então, a Juliana, ela faz essa consulta com as pacientes, às vezes é online, a gente faz assim uma videochamada para que essas dúvidas da parte do laboratório também sejam esclarecidas. Eu acho importante a gente falar isso, de como esse acolhimento tem que ser de toda a equipe, né? Inclusive, nós tentantes, né, famílias, a gente tem muitas dúvidas. Agora a gente até já sanou um pouco das dúvidas, bastante até. Mas é aquela coisa do qual é o melhor dia, né, para transferência, né? E a gente poder falar com a embriologista realmente é uma bênção, né? Porque volta a falar, minha época eu não podia falar, não era nem ofertada isso, né? Era só a ligação aquelas 7 da manhã para saber quantos que foram para frente e quantos não foram, né? E ali a gente já sabia disso. Então, eu acho que é muito legal esse cenário novo, né? Na reprodução assistida, poder falar com vocês, né, doutora Juliana, falar um pouco sobre os detalhes, né, a morfologia, enfim, todas as classificações que a gente muitas vezes não entende, dos numerozinhos, das letrinhas, né, os próximos passos. Isso nos deixa mais segura. Isso aí a gente fica mais segura e nos dá mais assim força, né, para continuar assim, porque essa transparência realmente faz toda a diferença, né? Pelo menos se eu fosse tentante hoje, eu me senti um pouquinho mais dentro do quadro, que é difícil, então a gente sabe, né, o quanto é difícil, mas pelo menos a gente tem mais informação, sabe? Exato, Karina. Nós percebemos com esses anos de nidos que, às vezes, a paciente chegava muito insegura, com muitos questionamentos no final do tratamento, no momento da transferência desse embrião. E aí nós conversamos, por que não essa paciente ter o máximo de informação possível anterior a esse tratamento, do que vai acontecer, quais são as possibilidades desse caminho até o dia dessa transferência, e o quanto essa informação faz com que ela se torne mais calma, mais tranquila no dia da transferência. Ela já sabe o que vai acontecer, ela sabe que nem todos os óvulos vão virar um embrião, nem todos os embriões serão congelados ou transferidos. Se ela chegar com todas essas dúvidas no último dia, que é o mais importante da transferência, é o momento que ela vai estar mais ansiosa, não vai estar tranquila para aquele momento. E nós já conversamos aqui quanto que a informação é importante, aí você já vai poder conversar com ela, olha, você pode transferir nesse dia ou nesse outro, e quanto a gente pode compartilhar essas informações, e ela também é participar dessas decisões. Lógico que nós vamos informar o que a gente acha melhor, o que é mais importante, mas nós poderemos compartilhar as informações para que ela também seja imposta daquele momento e saiba da sua importância e que ela também participe dessa decisão. Eu até, quando é presencial, a paciente vai até a clínica, eu chego até a mostrar o laboratório pelo vidro que a gente tem, para que ela saiba como, porque a gente fica falando estufa, o ambiente, mas às vezes a paciente não consegue imaginar como tudo é feito, né? Como é esse ambiente. Fica na nossa imaginação, que bom, Exato. Né? Então, a gente tem até esse tour que a gente fala. Então, vamos lá agora ver, a partir de agora, onde os seus óvulos, seus embriões irão ficar, e aí
isso fica tudo mais fácil. Duas perguntas no privado agora, tá? Uma não é uma pergunta, uma é depois eu falo, mas a pergunta é meio cabeluda aqui. Eu não vou nem falar nome nem nada, porque, né, não vem ao caso, mas eu quero adotar esse embrião aí na Nidos, mas eu moro perto. Como faço com a geografia desse embrião? Tem essas características, inclusive geográficas, no momento que tem todas essas características físicas, fenotípicas, tipagem sanguínea, também tem onde esse casal mora e onde está esse casal. Então, também é analisado esse aspecto no momento do pareamento, como a Fernanda disse. Mas e aí, no caso, a gente tem 20 minutos só, mas assim, no caso, se a pessoa mora perto de Juiz de Fora, sei lá, no mesmo Minas, né? Ela pode adotar esse embrião? É isso que ela quer saber. É porque, na verdade, a gente tem vários embriões lá disponíveis. Não tantos assim, mas a gente tem alguns embriões disponíveis. Então, a gente acaba selecionando de forma que essas famílias não morem próximas do ponto de vista geográfico, né? Então, como a gente tem opções, a gente vai sempre tentar organizar de forma que a melhor opção seja feita, inclusive nesse sentido. Então, minha opinião, já que mora perto, amor, vai lá e conversa pessoalmente. Se não, marca uma... A gente atende online. Eu acho que isso aí hoje as distâncias não existe mais distância, né? Com a internet. Então, a gente deve conversar, sim, sempre antes. Vocês que acompanham nessa incubadora inteligente, no geral, qual tem sido o melhor dia de transferência de blastocisto? Qual D? Os estudos científicos mostram uma pequena diferença entre transferência dia 5 e dia 6, mas muitos não conseguem mostrar diferença estatística podem mostrar uma diferença entre gravidez clínica, mas não de nascimento de bebê. Porque se já existisse esse número, nós não iríamos transferir em dias diferentes, não é? Logicamente, a gente sempre acaba transferindo no dia 5, mas em alguns casos também transferimos no dia 6 com ótimos resultados. O ideal é sempre avaliar caso a caso, ver o desenvolvimento daquele embrião. Como a gente fala, como a Laura falou, não existe receita de bolo lá na psicologia, na embriologia também não existe. O ideal é que a gente avalie cada caso e aí vai tomando as decisões, junto com o médico e junto com o paciente. Tem uma... Ai, olha, eu estou me divertindo aqui nesse privado. Vocês me matam, hein? Karina, como eu gostaria dessa embriodoação de presente de aniversário agora, dia 28 de março. Gente, eu queria dar FIV gratuita para todo mundo, né? A gente está aí lançando, você já deve escutar, vou falar de novo, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, a gente está lançando a 4ª edição do Ninho Solidário, que é o nosso braço social, né? 2023. E a gente está fazendo com as meninas homoafetivas dessa vez, femininas, né? Os casais homoafetivos femininos. Recém contemplamos masculinos agora, a última edição, 2 casais nós demos FIV completa, e agora a gente vai dar para meninas homoafetivas. Só que a boa notícia, que eu já falei numa webinar, que eu vou repetir, é que no final do ano a gente quer fazer a 5ª edição do Ninho Solidário Ovodoação, que é a mais esperada de todas, na verdade. É que mais a gente tem inscrições, assim, é mais concorrida. E a gente vai fazer, já anunciei, no final do ano a gente vai fazer a ovodoação. O IBank já é nosso parceiro, vai mandar um lote especialmente para o Ninho Solidário da Argentina, e nós temos aí o CGT com Igenomics, então é tudo 100% gratuito, né? Mas a gente não abençoou ainda a embriodoação, essa forma linda de gerar amor. Então fica aqui a dica, né? De repente a gente consegue aí uma nova parceria, quase que eu falei o nome dela, mas assim,
Daqui a pouco a gente consegue fazer 3 edições do Ninho Solidário. Olha que luxo por ano. Ai, ia ser o máximo. Pensem comigo. Uma ovo-doação, uma embriodoação e uma semi-doação. Gente, os 3 que a gente está gerando amor aqui, ó. Mas ia ser muito bom. Ia ser muito bom. Deixa eu ver até aqui o que está escrito em uma nova. Ai, me emocionei agora. Eu vou atrás disso, hein? Só não vou poder te dar de presente, porque 28 de março está muito em cima. E também a gente não escolhe, a gente não é sorteio, a gente faz um processo de seleção por 1 mês, depois 1 semana de videocall, eu e a clínica, com a psicóloga da clínica, inclusive. A gente faz o processo de seleção, deixa ali de 200 inscrições, depende, né? De quantas inscrições, a gente deixa ali 10, mais ou menos, 15, falamos no vídeo, daí depois deixamos 3 para a final, e damos 1, ou 2, né? Edição passada foram 2. Então é isso, só não vou poder te dar de presente, amiga. Mas eu acho que tu me deu uma grande ideia agora, que a gente conseguiu a 3ª edição do Ninho Solidário 2023 em briodoação. Fica a dica aqui. Meu aniversário foi 25 de janeiro. Se tiver este bom ciclo gratuito de alfa-doação ou embrio, fico na fila também. Ai, gurias, vocês são ótimos. Ai, a Grazi falou. Amadas. Vamos lá, vamos aumentar esse ninho solidário aí. De repente eu consigo ajudar mais casais, mais mamães solos, mais papais solos, mais tudo, né? A gente está na batalha aqui. A gente deu... agora depois eu falo contigo, no privado. Eu queria dizer assim, ó, que eu estou muito feliz, né? Que a gente está aqui gerando todo esse amor. E eu tenho essa moça que quer procurar vocês para fazer essa embriodoação. Ela não tem nenhum tipo de preferência fenotípica, né? Que aí facilita, né, gurias? Aí facilita bastante, porque ela está abrindo mão, porque ela quer ser mãe, né? Agora eu tenho uma pergunta aqui da finaleira para a Laura. Essa pessoa, no caso, né, que quer adotar esse embrião, me conta um pouco da tua experiência clínica, Laura, de ambas as partes. Você já deve ter conversado com a pessoa que adota o embrião, que nem eu adotei o óvulo, e também a pessoa que vai se desprender desse embrião, que eu também, olha só, eu tenho os 2 lados, eu também já doei 3 embriões lá em Valência, né? Mas eu sei que tem muitas pessoas que acham que é doar um filho. Então, me fala um pouquinho sobre esses 2 lados, dentro da tua experiência, dentro do consultório. Karina, eu acho que é importante a gente ressaltar isso que foi dito inicialmente, né? As possibilidades elas vão se abrindo à medida que outras possibilidades vão se fechando, né? Então, receber o óvulo, né, não é simples, não é simples. Eu penso que seja mais fácil doar do que receber, sabe? Quem recebe como uma possibilidade de gestar, né, o seu bebê. E quem doa muitas vezes por empatia e também, às vezes, com o intuito de diminuir o custo do tratamento, sabe? A pessoa que recebe, ela de fato ela tem um desejo muito grande e ela, né, ela quer ter um filho, né? Então, quando as possibilidades, né, dela ter um filho geneticamente seu vão se esgotando, essa possibilidade dela receber um óvulo vai se abrindo, vai se concretizando. E isso, de fato, né, a gente escuta tanto de quem doa como quem recebe. Falando de um gameta, eu não quero filho meu andando por aí. Então, depende como que aquela mulher vai, né, significar aquele gameta e assim, qual que é a importância para ela, né, principalmente na ovorecepção, qual que é a importância
do que isso representa para ela. Né? É só genética? Simbolicamente, o que tem a ver com essa genética? Né? Ah, eu quero que ele se pareça comigo. Ah, porque isso vai para além da genética, a gente sabe disso. Né? Então, não é uma opção simples, aceita inicialmente de forma incondicional, acho que você, né, vivenciou isso, você sabe disso, mas é uma possibilidade que vai se abrindo. E, por outro lado, é bastante difícil para a gente da equipe, porque mesmo às vezes a gente trabalhando com todo cuidado, isso tudo, a gente também não pode garantir uma gravidez. Né? Às vezes vai mexer com questões que deixam a pessoa muito angustiada e ainda assim a gente não pode garantir. Então, de fato, é um tratamento que a gente vai com muito cuidado, né? E a gente, lá na Nidos, a gente tem muito respeito, né, pela pessoa que nos procura, né? A gente vai no tom e no ritmo que a pessoa vai possibilitando, né, com todo cuidado, e a gente tem ali ferramentas, recursos, mas a partir do momento que essa pessoa, de fato, vai possibilitando que isso chegue até ela. Respondi o que você perguntou? Uma coisa muito importante, que é o que é importante para cada pessoa, né? Sim, e se essa forma de parentalidade tem espaço, né, na nossa vida, no nosso coração, na nossa história, né? Então, acho que isso é uma coisa que eu escutei muito da minha psicóloga na época. Karina, o que é importante para ti? E eu, aos prantos, eu dizia, eu quero um filho, doutora. E ela importante, disse, é importante isso de ser... É importante isso de ser simbolizado, de ser falado, não é um material genético, né? A genética é um detalhe, até um detalhe importante, mas mais o quê? Né? Vamos conseguir ver para além disso, a gente tem que tentar, e de fato, receber isso de coração aberto, porque, claro, depois né, fica o encantamento pela gravidez, pelo bebê, mas isso não pode ficar ali como um fantasma. Uma questão que vem com muita frequência é assim, eu conto ou eu não conto, né, essa questão para o meu filho? Né? Então, se isso está tranquilo para o casal, isso naturalmente vai vir, né? Assim, ela vai conseguir lidar de forma natural, vai conseguir falar isso de forma natural, dizendo da importância né, daquela situação para a família deles, o desejo da pessoa pela criança. Né? Agora, se isso fica algo ali desconfortável, esse não dito vira um fantasma para a pessoa, para a família e para a pessoa que está vindo ali, para o bebê que vai nascer e que vai se tornar um ser humano como a gente que está aqui hoje, né? Com essas questões. Eu acho até, pessoal, que é tão desejado, que é tão amado, vai ser tão amado, tão desejado, tão, sabe? E eu acho que, às vezes, eu fico pensando assim, gente, nada... Eu não tô, vejam bem, não me interpretem mal, não estou falando assim que as mães receptoras vão amar mais os filhos do que as pessoas que não fazem recepção, não é isso? Mas como a gente batalhou tanto por esse serzinho, gente, eu acho assim que é um amor que só cresce, né? É um amor assim avassalador, né? É uma coisa surreal. Eu queria deixar aqui, eu tenho 7 minutinhos para vocês deixarem umas mensagens para as famílias que assistiram e que vão assistir, uma mensagem para elas. O que vocês têm a dizer para nós tentantes? Karina, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui e dizer que esse seu papel, né, de levar informação, de aproximar as famílias, de cobrir, preencher essa lacuna que é a solidão da infertilidade, é um papel muito importante, que todas elas aproveitem bastante essa oportunidade, que se informem bastante, que se informem com informações de boa qualidade e que não desistam, né? Porque a gente está abrindo aqui tantas possibilidades, né, de gerar amor e, com certeza, uma delas vai se encaixar aí na vida dessas pessoas que estão aqui assistindo hoje e de outras que elas conheçam. Então, deixar o coração aberto, como a Laura falou, deixar a cabeça aberta para todas as possibilidades
para que esses sonhos aí se realizem, né? Então, parabéns pela iniciativa e obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço vocês três pelo tempo, né, de vocês, pelas informações preciosas. Tem aqui uma outra aqui, ó, vou ter que ler, não deixo ninguém sem ler aqui. É muito mais lindo contar, como no caso da adoção. É verdade, a adoção é assim também. A pessoa foi tão querida, tão desejada, que os pais abriram mão da parte genética para tê-los. Isso não está claro. A primeira forma de gerar vem tudo, deveria vir do coração, vem do coração, e é verdade. Antes do encontro dos gametas, né, doutora Juliana? Antes da barriga crescer, tem que existir o desejo, né, aqui dentro. Eu acho que essa é a minha mensagem. Se vocês quiserem deixar a Laura e a Juliana, fiquem bem à vontade também. Primeiro, queria agradecer o convite e te parabenizar. A sua importância para essas famílias realmente é enorme. E informação, com todas essas informações, todos esses webinars que você está fazendo, você está possibilitando essas famílias a tomarem a melhor decisão. E gerar realmente é muito mais do que a genética, é muito mais do que o DNA, né? Nós que temos filhos sabemos disso. O quanto o amor e tudo que envolve é muito maior que o DNA que está envolvido naquela célula, né? E quanto aquela célula também pode ser modificada pelo ambiente que ela vai ser gerada. Então, a gente tem que pensar, exato, a gente tem que pensar nisso ainda. O quanto aquele ambiente, aquele útero vai ainda possibilitar transformações de alguns genes ou não, e fazer com que aquele embrião ainda seja ainda mais próximo, mais parecido, né, com a mãe que está gerando. Então, como você disse, o amor acima de tudo e a partir dele se geram novas famílias e se realizam sonhos. Verdade. É bem isso, é tudo que eu acredito também. E por isso a gente está aqui, para possibilitar para vocês todo esse universo e dar todas as ferramentas para que muitos bebês cheguem em 2023, porque através de tudo isso que a gente está vivendo, vocês vão tomar as melhores decisões, eu não tenho dúvida disso, porque o conhecimento traz essa leveza, né? E essas tomadas de decisões mais assertivas, digamos assim. E você, Laura? Bem, eu queria agradecer o convite e também te parabenizar pelo seu trabalho, Karina, e dizer às pessoas que estão aqui nos ouvindo, né, que acalmem seu coração, que acolham suas emoções, né, aproveitem esse espaço que a Karina está proporcionando de troca, né, de acolhimento, e procurem, né, bons profissionais, né, quando tiverem alguma dúvida, até para desmistificar, para conhecer um pouco mais, né, e nesse aspecto, né, contem conosco da Nidos, né, a gente tem uma equipe nota 1000, sou suspeita para dizer, mas me permito também dizer isso, né, que são, né, pessoas que acolhem pessoas, somos pessoas que cuidam de pessoas, né, e são todos muito bem-vindos, né, ou só para tirar uma dúvida, ou para fazer uma consulta, enfim, a gente está aqui para poder ajudar, né, no que for possível, ok? Grazi, tu é um amor, Grazi. A Grazi falou, muito agradecida pelas informações, vocês são ótimas nas partilhas, excelentes comunicadoras. Obrigada, meu amor. A gente está aqui realmente, ó, gerando muito amor. E a Grazi está sempre com a câmerazinha aberta aí, com a carinha atenta, com o olharzinho assim. Ai, só eu sei o quanto eu desejo esses positivos para vocês, gente, porque não é fácil, é muito difícil. É uma coisa que só sabe quem passa por tudo isso, né, Grazi? A luta aí, todas as terça e quinta também, e muita gente que vai ficar grávida, muitos meninos estão aqui também, os meninos que ganharam o Ninho Solidário estão aqui toda semana, amados, agora ele saiu daqui,
Mas estava... Ah, não, está aqui, ó. O Geiel está aqui, querido, o Rei Dilson também. Um beijo para todos vocês. Muito obrigada por tudo. Pela Anidos, por estar aqui conosco, por ter aceito o convite, né? Vocês, famílias que estão aí toda semana, outras vão assistir depois o webinar, mas a gente está aqui com vocês e para vocês, não é verdade? Um beijo muito, muito grande no coração de cada um. Muito obrigada, doutora Fernanda, obrigada, doutora Juliana, e obrigada, Laura, adorei te conhecer, viu? Um beijo grande, amados. Ó, tem uma, calma aí, segura, porque tem uma nova aqui, ó. Agora eu não sei o que é, se é só... Ah, tá. Verdade, só quem passa que sabe. Obrigada pelo carinho, por essa iniciativa tão linda. Perfeito o webinar. Tirando o que caiu, né? E que eu fiquei falando e vocês escutando todas as minhas reclamações, e bem louca aqui, tá tudo certo. Um beijo. Beijão, gente. Até quinta-feira.